pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E essa é a nossa segunda aula da LEP. Então nós vamos começar aqui do artigo, né? Nós vimos ontem até o artigo 11. Aí nós vamos começar aqui do artigo 12. O artigo 12 em diante, ele vai falar das assistências. E aí eu quero que você tenha em mente que existe esse tipo de assistência aqui na LEP, tá? Olha só, o macete é esse aqui, ó, Messi Júnior, desse jeito aqui. Porque a primeira assistência para dar aí ao nosso macete é material. Nós vamos ver o que é isso. O segundo é educacional, assistência educacional, saúde, assistência social, assistência ao egresso. Você sabe o que é egresso? Claro que sabe, né? Egresso, aquele que saiu, tá? Mas pode voltar. Jurídico, assistência jurídica e assistência religiosa. Então o macete é esse que está aqui na frente de vocês, tá? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Vou ter que... O notebook aqui está avisando que está sem carga. Deixa eu vou carregar aqui. Pronto. Não está dando certo. Bom, aí o macete é esse, tá? O macete é esse que está descrito aí para vocês, tá? O macete é esse, das assistências. Então nós vamos ver aqui cada uma das assistências. Estava ali lutando para pôr o notebook para carregar. Então vamos lá no macete do Messi. Material, né? Material, ali ele vem... eu coloquei material aqui, ó. Deixa eu só trocar de lugar aqui, que eu acabei repetindo ali, né? Acabaram repetindo ali, mas fui eu, pronto. Material é um fornecimento de alimentação, vestuário e instalações de higiene, tá? E aí, diz a lei, nós vamos ver mais à frente, que pode haver uma vendinha, ou seja, os presos eles podem comprar algum material, aquele que não é fornecido pelo sistema prisional, ok? E o preso precise. Digamos que o preso tem a pele um pouco sensível e ele precisa de um sabonete Just, né, da Just, para tomar banho. Então ele pode comprar, ou alguém pode levar, da família pode levá-la para ele, tá? Se há uma necessidade, tá bom? E então nós temos o educacional, é o que cai muito. Pelo seguinte, pessoal, quando fala de assistência educacional, nós vamos ler na lei agorinha, ele está se falando do ensino fundamental e o ensino médio, tá? Primeiro grau, vamos colocar assim, é coisa antiga, né? Primeiro grau obrigatório, o segundo grau é implementado. O que é implementado? O ensino médio ele vai ser implementado, porém ele não é obrigatório, tá? E assistência educacional também diz que tem que ter uma biblioteca, então não se esqueça disso. Ensino fundamental, médio e a biblioteca. Se vier primeiro grau e segundo grau, também está certo, porque o texto é antigo. Primeiro grau, obrigatório, que é o ensino fundamental, e segundo grau, que é o ensino médio, é implementado, não é obrigatório, e a biblioteca, tá? E a assistência à saúde compreenderá o atendimento médico, farmacêutico e odontológico, tá? A farmáciazinha também, tá bom? Se você não tem dinheiro para a farmácia, o preso ele tem direito aos remédios da farmácia, tá? Porque ele está preso. Aí vem aqui a questão do egresso. O que é o egresso, hein? É o liberado, o texto da lei, e é assim que você tem que decorar. É o liberado definitivo. Então, o cara que foi liberado definitivo. Da onde? Da cadeia, cara. Seja em regime
Porque ele vai progredindo do regime fechado para o regime semiaberto e para o regime aberto. Então ele foi liberado desse regime definitivamente pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então ele tem, aquele que obtiver livramento condicional também durante o período de prova. Então vamos lá, cada caso um caso. Eu vou colocar separado assim. Pronto, vai ficar melhor. E aqui está diferente, né? Deixa eu mexer aqui. Assim, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Então ele tem assistência. Ele tem direito à assistência até 1 ano depois que ele for liberado. E também a assistência ao egresso. E também a assistência ao egresso, esse aqui, ó, aquele que obtém livramento condicional. Ele foi preso, porém ele teve uma liberdade condicional durante o período da prova, durante o período que estão coletando prova contra ele. Tá? E assistência jurídica, presta atenção nesse trem aqui, jurídica, destinado aos presos e aos internados sem recurso financeiro para constituir advogado, que é feito pela Defensoria Pública. Tá? Então vai vir lá dizendo que a assistência jurídica é estendida a todos os presos. Não. É destinado apenas aos presos e aos internados sem recurso financeiro. Não é a todos, tá? Sem recurso financeiro. Essa é a palavra. Então, diante desse exposto aqui, nós vamos entrar agora na lei. Vamos penetrar na lei, na LEP. Deixa eu só ajeitar aqui. Então vamos devagarinho até ir se acostumando, tá? Então, ó, da assistência material. Então, o primeiro aqui nós vamos falar da assistência material. Se você estiver assistindo pelo celular, ele fica bem pequenininho. No notebook ou no ultrabook já fica maior. Eu acho até melhor para assistir, né? Pelo notebook, mas cada um sabe o que faz. Isso gravado, né? Isso online, gravado pelo celular fica bom também. Da assistência material, vamos lá. A assistência material ao preso e ao internado consiste no fornecimento de alimentação, vestuário, instalações e higiene. Olha só, a assistência material ao preso e ao internado consiste no fornecimento de... Vou mexer nesse negócio aqui. Vou colocar 2 pontinhos aqui e vou separar assim, ó, alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Pronto! Aqui, ó, já ficou mais visível, já está se formando uma apostila aí, tá? Então, beleza, continuando aqui. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda, olha só aqui, aquilo que eu falei, ó, a venda de produtos e objetos permitidos, além de locais destinados à venda, vamos ver se dá para fazer assim também, destinado à venda de produtos e objetos não fornecidos pela administração. Então tem que estar atento a isso aqui. Deixa eu ver, parece que tem alguém pedindo para entrar na aula aqui também. Vamos lá, continuando. Da assistência à saúde. O primeiro aqui foi da assistência material. Agora, da assistência à saúde, quem tem direito? A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo. Olha só. A assistência do preso e do internado, então do preso e daquele cara que está lá em caráter preventivo, compreenderá o atendimento médico, farmacêutico
e odontológico, tá bom? Esse aqui foi vetado, arranque ele daqui. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não tiver aparelho para prover a assistência médica, então ele não for aparelhado, né, não estiver aparelhado, perdão, para prever a assistência médica necessária, esta será prestada em local mediante autorização da direção do estabelecimento. Então, quem autoriza isso aqui? Quem autoriza isso aqui, no parágrafo 2º, autorização é do diretor do presídio e não do juiz de execução penal, tá? E não é do juiz de execução penal, tá? Porque isso aqui é uma saída para fora. Então, quem vai autorizar isso aqui é o diretor. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo e recém-nascido. Então, vamos lá. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no... Vamos lá. Tem que decorar isso aqui. Se quer ser policial penal, vá por mim. Tem que decorar isso. No pré-natal, no pós-parto e é extensivo ao recém-nascido, tá? Vou tirar isso daqui. E é extensivo ao recém-nascido também, tá bom? Que é extensivo, estende-se ao recém-nascido. Parágrafo 4º. Será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares. Deixa eu só falar para a menina baixar a televisão que está tão alto. A sala fica 1 quilômetro daqui, parece que a menina está surda. Então, será assegurado tratamento humanitário à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares, preparatório para a realização do parto. Então, tem que ser um parto humanizado, tá bom? Se der para ela ter o parto normal, tranquilo, senão vai ser cesárea mesmo. Porque o parto humanitário, né, humanizado, tratamento humanitário, a grávida durante atos médicos hospitalares, preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período de perpúrio. O que é isso aqui, pessoal? É a mulher recém-parida, recém-dada à luz, tá bom? Cabendo ao poder público prover assistência integral à sua saúde e à do recém-nascido. Tanto que no Código Penal fala sobre esse crime aqui, ó, que só a mãe, só a mulher pode cometer, só a mulher de sexo feminino recém-dada à luz pode cometer, tá? Que é o chamado estado perpural. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Tratamento à mulher grávida durante atos hospitalares preparatórios para a realização do parto e durante o trabalho, beleza. Seção 4, deixa eu tirar isso daqui. Da assistência jurídica. Olha aqui. Assistência jurídica é destinada ao preso e aos internados sem recurso financeiro para constituir advogado. Então, a assistência jurídica é destinada aos presos. Ela é destinada a quem? Vamos lá? Assistência jurídica, segundo a LEP, aos presos e aos internados sem recurso financeiro para constituir advogado, tá bom? Ela é para esse povo aí. Então, vamos lá. Artigo 16. As unidades da federação deverão ter serviço assistencial jurídico integral e gratuito. Olha só.
deverão ter serviço de assistência jurídica, não é judicial, é jurídica, advogado, tá ok? Integral e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Então veja bem qual a importância disso aqui. Ó. As unidades da federação deverão ter serviço de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais, das cadeias. Parágrafo 2º. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais. Beleza? Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pela Defensoria Pública. Então tem que ter lá um lugar reservado lá à Defensoria Pública para atendimento do preso. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados de defesa pública, então um núcleo da Defensoria Pública lá, para prestação de assistência jurídica integral e gratuita ao réu, sentenciados em liberdade e aos egressos, lembra? Até 1 ano, e seus familiares, estendido aos seus familiares. Então vamos fazer assim. Olha só, fora, parágrafo 3º é muito importante. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica, para a prestação de, vamos lá, assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, aos egressos e a seus familiares, que não têm recurso financeiro para constituir, tá? Lembre-se disso. Da assistência educacional, aqui vem. Assistência educacional compreende a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Beleza. Olha só, o ensino de 1º grau, é bem antigo, né? Que é a lei de 84, será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Então, o ensino fundamental, 1º grau, é obrigatório, o restante não. O ensino médio, aqui já é uma redação dada em 2015, ela está mais bonitinha, já vem ensino médio, regular ou supletivo com formação geral na educação profissional de nível médio será implementado, ou seja, não é obrigatório, nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização. O ensino ministrado aos presos e às presas integrar-se ao sistema estadual do município estadual e municipal de ensino e será mantido administrativamente e financeiramente com apoio da União, não só com recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou a administração penitenciária. Beleza. Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos, o chamado EJA, né? O EJA. Não sei se ainda existe isso ainda. A União, Estados e Municípios do Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento a presos e a presas. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio
convênio com entidades públicas ou particulares que instales escola ou ofereçam cursos especializados. Em atendimento às condições locais, dotar-se a cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias. Então tem que ter uma biblioteca, como eu disse lá no início. O censo penitenciário deverá apurar o nível de escolaridade dos presos, tá? A assistência de cursos nos níveis fundamentais médios no número de presos e presas atendidas. A implementação de cursos profissionais de nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidas. Outros dados revelados para aprimoramento educacional dos presos e das presas. Da assistência social, artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-lo para o retorno à liberdade. Incube o serviço. Deixa eu só responder uma pessoa aqui. Incube o serviço de assistência social. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames, relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas, dificuldades enfrentados pelo assistido, acompanhar os resultados de permissões de saídas e das saídas temporárias. Então, incube a quem? A assistência social. Aqui, promover o estabelecimento pelos meios disponíveis à recreação, promover a orientação da assistência na base final do cumprimento da pena e da liberdade, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios previdenciários, social e do seguro por acidente de trabalho, se houver. Orientar e amparar quanto necessária a família do preso e do internado. Da assistência religiosa. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestado aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação no serviço organizado no estabelecimento penal, bem como a posse dos livros e instruções religiosas. O que está dizendo aqui? Que a assistência religiosa terá, mas você não é obrigado. Você pode ter sua Bíblia, seu Alcorão, seu Atorá, ok? No estabelecimento haverá local apropriado para cultos religiosos. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Ele vá se quiser, tá bom? Da assistência ao egresso. O egresso consiste em orientação e apoio e reintegração à vida em liberdade. A concessão, se necessário, de alojamento, alimentação, o estabelecimento adequado, pelo prazo de 2 meses, assim que ele sai da cadeia, né? Arrumar um lugar para ele ficar, por 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração comprovado por declaração da assistência social ou empenho da obtenção do emprego. Então poderá ser prorrogado aqueles 2 meses lá que ele vai ter de aluguel. Considera-se egresso para fins da lei o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, tá? A contar da data da saída do presídio. O cara que tiver em liberdade condicional lá durante o período da coleta de prova. O serviço de assistência social colaborar com o egresso para obtenção de trabalho. E aí nós vamos aqui resolver nossas questões, né? Bom, a letra D.
A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. Sobre a assistência prevista na Lei de Execução Penal, marque a alternativa correta. Então, lá, letra A. A assistência será material? Sim. A saúde? Sim. Político? Não. Educacional? Sim. Social? Sim. E religiosa? Sim. Mas política? Não. Se a pessoa estivesse, será conferida assistência jurídica a todos os presos internados, independente de sua condição financeira. Depende da sua condição financeira. Os ensinos de primeiro e segundo grau serão obrigatórios? Não. O de segundo grau ele não é obrigatório, ele é facultado. Tá? Então sobrou aí a letra D. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Tá certinho aqui. De produtos permitidos, a venda de produtos permitidos, tá? Que não sejam fornecidos pela administração. É isso. Vamos lá, mais uma. Dois. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de acordo com a lei, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe. Então, vamos lá. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de acordo com a Lei 7.210, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe. Vamos lá. Estimular e promover pesquisa criminológica. Acho que nós vimos essa questão na última aula. E é essa questão aqui. Esse é o gabarito. Tá? Elaborar o projeto de plano plurianual. Não é essa a função dele. Nem a letra C, nem a letra D. Nós vimos essa questão ontem, ela está repetida. E aqui vem explicando ela. 3. Agente de segurança penitenciário. HU está preso, tendo sido beneficiado com regime aberto. Após anos de cumprimento em regime fechado e semiaberto, ele requer assistência social, que ele teve progressão na sua pena. Ele requer assistência social jurídica e de saúde para a sua família. Nos termos da Lei 7.210, o egresso, possuidor de direito à assistência de várias naturezas deve ser, assistência de várias naturezas deve ser, vamos lá, letra A, liberado condicional desde a decisão judicial. Não é isso que a lei está dizendo. Liberdade provisória durante o curso do processo. Não, liberdade provisória sim, mas não durante o curso do processo. Liberdade definitiva pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Essa daqui. Letra D. Liberdade por decisão administrativa. Não. No dia de festa. Ave Maria. 4. O regime de assistência previsto na Lei de Execução Penal. Vamos lá. Garante assistência médica no âmbito do Sistema Único de Saúde, incluindo tratamento odontológico, excepcionando apenas o serviço farmacêutico. Não, é assistência médica, odontológica e farmacêutica. Não é excluindo o odontológico, é incluindo.
permite o serviço humanitário de organizações não governamentais, desde que instituída por mais de um ano. Não tem isso não. Letra C. Impõe ao Estado o dever de acompanhamento psicológico para a gestão de serviço de saúde mental em razão de efeitos danosos do aprisionado. Olha, ele tem sim direito ao atendimento psicológico, mas não por esse motivo que está exposto aqui, tá? Autoriza a liberdade de culto com previsão no local apropriado para a sua realização dentro da unidade prisional. Olha, essa letra D aqui, ela está redondinha. Permite que familiares complementem a assistência material com fornecimento de produtos de higiene, alimentação e vestuário, mas proíbe o comércio interno de tais itens, tá? O comércio interno lá pelos presos, tá bom? Pelos presos. Agora pode haver um botequinho lá, um mercadinho lá para vender. Incube ao Serviço de Assistência Social da unidade prisional. Vamos lá, a quinta. Elaborar o plano de segurança prisional não é incumbência desse povo aqui. Incube o Serviço de Assistência Social. Não é incumbência deles, tá? A incumbência deles é essa aqui, ó, colaborar com o egresso para obtenção de trabalho. Isso aqui é uma das incumbências do pessoal da assistência social. Tá bem aqui, ó, as incumbências dele. Incube o serviço social. Aí vem, nós já lemos. É defensor público substituto. O egresso, ele quer saber sobre o egresso. O egresso tem o dever de colaborar com a administração penitenciária pelo período de 2 anos? Não. O egresso em direito à assistência social previsto em lei, desde que repare o dano em norma autoritária e de... Não, nada disso. O egresso deve contar com assistência para não voltar a delinquir, desde que cumpra toda a pena e não tenha sido condenado por crime hediondo, não. Também não. O egresso somente é reconhecido como tal após o pagamento da pena de multa, não. Letra E. O egresso é o liberado definitivo por 1 ano, a contar da saída do estabelecimento prisional, bem como o liberado condicionalmente durante o período de prova. Olha o gabarito aqui. Aí aqui está o artigo 26. Tá? 7. Segundo a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, entre os direitos das pessoas em cumprimento de pena restritiva de liberdade estão as assistência financeira? Não. Material, a saúde, judicial, não é judicial, é judiciária. Jurídica. Assistência jurídica, não é judicial e não é judiciária, é jurídica. Assistência jurídica. Letra C, material financeira? Não tem financeira. Letra D, material e moral? Não tem moral, tá? E letra E, material, a saúde jurídica, educacional, social e religiosa. É só você lembrar do Messi Júnior. Tá aqui, ó, Messi Júnior aqui. Messi Júnior, pronto. 8. Aos conselhos da comunidade, de acordo com a Lei 7.210, incumbe visitar semestralmente, não é semestralmente, salvo engano, a cada 60 dias, 2 em 2 meses, alguma coisa assim, mas não é a cada 6 meses, não é semestralmente, tá? Tá errada a letra A. B. Deixar de cooperar com a comunidade. Não é deixar, ele tem que cooperar, o conselho ele tem que cooperar, tá errado aqui, ó.
afastar o sentenciado de se integrar ao mercado. Não, ele tem que ajudar e não afastar. Questãozinha fácil. Que questão para quê mesmo? Ah, não tem aqui para qual cargo. Não tem. Letra D. De diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento. Correto. Isso sobrou ela, né? No que se refere à assistência ao egresso, assinala a alternativa incorreta. Então ele quer incorreto, significa que ele tem 4 corretas ali. Tá? Uma questão dessa, ao meu ver, ela é difícil. Então vamos lá. Assistência ao egresso consiste na orientação, apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Corretinho. Letra A correta. Ele quer a incorreta. O serviço de assistência social deve colaborar com o egresso para a obtenção de trabalho. Correto. Considera egresso, para efeitos da lei de execução penal, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Correto. D. A assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento, alimentação e estabelecimento adequado pelo prazo de 1 ano. Não é 1 ano, é 2 meses. Tá? Então achamos aqui a alternativa incorreta. Não é 1 ano, é 2 meses, tá bom? 2 meses. Assista esse vídeo. Letra E. Consiste-se egresso para efeitos da lei de execução penal ou liberado condicional durante o período de prova. Está correto? 10. Agente penitenciário penal. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado sobre a assistência prevista na lei de execução penal. Marca a alternativa correta. Marca a alternativa correta. A assistência será material, a saúde, política, não tem assistência. Opa, essa aqui está se repetindo. Essa aqui é a letra D. Está se repetindo essa questão. Agente de segurança penitenciária, HU, também está se repetindo essa questão. Que coisas. Liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída. Essa aqui, o que é egresso. 12. Só falta se repetir de novo. Com amparo na Lei 7.210, que institui a Lei de Execuções Penal, assinala a alternativa incorreta. A Lei de Execução Penal, letra A, não se aplica igualmente ao preso provisório e ao condenado. Aplica sim. Aplica igualmente ao preso condenado e ao preso provisório. Tá? A execução penal tem por objetivo efetivar disposições da sentença do juiz de execução. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Vimos ontem isso. Tá? Então, beleza. Deixa eu encerrar essa aula aqui. Já tem um gabarito aí.